Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Daqui a pouquinho já estaremos no final do 5º mês de 2023. Lembrando para vocês o seguinte, até o dia 31 você pode fazer a declaração, aliás, tem que fazer a declaração, o acerto com a Receita Federal. Esse prazo não será prorrogado, então é importante, eu mesmo agora tenho que providenciar, porque a gente vai sempre deixando, não adianta, né? A mania do brasileiro sempre deixar. Quando é para pagar alguma coisa, fazer alguma coisa que exige um pouquinho, a gente faz lá no último dia. Quando é para receber, é no primeiro. É a lei, né, humana dos brasileiros, sobretudo é o nosso hábito, a nossa mania, o nosso costume. Bom, nós vamos conversar sobre a interpretação da parte da Lei Geral de Proteção de Dados. E está aqui para falar conosco, neste momento empresarial, o Paulo Tomassi. Obrigado, Paulo. Prazer em tê-lo novamente aqui. Obrigado pelo convite. Vamos lá, então, olha aqui, ó. Essa lei LGPD é a Lei 13.709 de 2018, né? Faz 4, 5 anos que aconteceu. A quem essa lei protege e qual a razão de ser dessa lei? Bom, vamos lá. Ela a interpretação dela ela é ampla, né? Porém, o brasileiro ele tem que se convencer, e quando eu digo brasileiro, são de todas vamos dizer assim, os meios envolvidos, ou seja, da pessoa, ela protege a pessoa física. Tem que ficar muito claro isso. São dados pessoais. Então, ela protege a pessoa física. Porém, tem que ter um entendimento, e aí eu volto ao brasileiro, porque quem mais trabalha com dados hoje são as pessoas jurídicas. Então, a lei ela veio para proteger a pessoa física, os dados pessoais da pessoa física, porém, quem trata os dados, quem faz tratamento desses dados, são as pessoas jurídicas. Então, hoje, ela tem um direcionamento para que a pessoa física tenha mais, vamos dizer, segurança pela lei, mais liberdade de fornecer os seus dados, porém, a lei protege isso, a privacidade desses dados. Então, a partir do momento em que alguém colhe ou recebe um dado pessoal, ela passa a ter responsabilidade sobre aquele colhimento daquele dado. E isso é amplo hoje, porque esses dados eles podem ser escritos, eles podem ser digitalizados, eles podem ser verbalizados. Ou verbalizados ou digitalizados. Né? Então, tu vai hoje, por exemplo, numa recepção de um prédio comercial, via de regra, o que eles pedem? O teu documento, ali tem praticamente teu nome, teu CPF, teu RG, tua identidade. E o que eles pedem normalmente? Podemos fazer uma foto? Né? Aquele registro ali é a tua imagem, é um dado pessoal. Porque a lei ela protege dados identificados e identificáveis. Então ela é bem ampla. Então essa interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito ampla, porém ela tem um direcionamento, que é a proteção, a privacidade dos dados do Silvio, dos dados do Paulo, dos dados do João. No caso de um condomínio que faz a tua foto lá, qual é a responsabilidade dele daqui a pouco com essa foto que ele tem lá tua? Qualquer condomínio hoje, seja ele comercial ou de moradia, a partir do momento em que a recepção colhe aquele dado ou aqueles dados, ela passa a ter a responsabilidade sobre aqueles dados. Então, todos os condomínios têm que fazer a adequação, à Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem que desenvolver um sistema, né, um controle daquilo de todos os dados que ela vai receber. Então, veja bem, um condomínio, volto a dizer, tanto para comercial ou de moradia, ele precisa desenvolver um mecanismo de proteção daqueles dados. E quais os dados que um condomínio tem? Ou dos comerciantes, ou dos moradores, começa dali, dos seus empregados, dos seus colaboradores, dos seus visitantes, dos seus fornecedores. Então, veja bem como isso é recebido durante todos os dias
milhões né, de pessoas, portanto, milhões de dados estão sendo coletados hoje. E por que a lei ela quer proteger isso? Porque eu acho que até nós já comentamos ano passado numa outra vez, que é o seguinte, hoje tu recebe durante o dia ligações, embora já existam algumas proteções com relação a isso, mas tu recebe ligações, tu recebe e-mail, tu recebe contatos de gente que tu não contatou, que tu não conhece, que tu não quer mais te oferecer. O que significa isso? O que significa? Há muitos anos no Brasil, e os órgãos governamentais têm muita culpa nisso e responsabilidade nisso, porque são os que detêm o maior número de dados, né, dos brasileiros, a gente vem recebendo, né, essas ligações e tudo de algo que tu não queria. Então, essas listas elas são vendidas. Esses dados são vendidos, esses dados são passados. Né? E a lei ela também tem essa preocupação. Resumida e objetivamente, como é que fica a questão da transparência, então, nas relações públicas ou privadas com relação ao tratamento desses dados? Então, o que é importante? Hoje, muitas empresas e muitos negócios estão deixando de ter a transparência no negócio, alegando a LGPD. Eu não posso fornecer tal dado porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, a gente não pode deixar que a lei ela deixa de vamos dizer assim, que ela faça uma maquiagem para as pessoas dizer que não podem prestar certas informações porque está protegida pela lei. Não, cuidado. Vou citar um exemplo, então, para, vamos assim, finalizar. Um condomínio, vamos voltar ao condomínio. Um condomínio residencial. O condomínio residencial, ele tem a lei dele que rege, que é a convenção e o seu regimento interno. Ok. Numa assembleia de condomínio, tem a ata e tem a presença de quem esteve naquela reunião. E todos os condôminos têm o direito de saber, de ter acesso àquela ata. Então não é porque eu não fui numa reunião de condomínio, onde foi deliberado algumas coisas, às vezes coisas muito graves, muito sérias. Então tem uma certa deliberação, tem quórum de deliberação, e o quórum tu vê com a presença. Né? Normalmente 2/3, né? Para algo mais significante. Portanto, eu não fui na reunião. Eu sou morador e não fui na reunião. Mas eu tenho o direito de saber o que foi deliberado na ata e as pessoas que estavam lá, as unidades e as pessoas. Porque, afinal de contas, quem votou pela Casa 2 foi o proprietário? Foi um procurador? Alguém tinha aquela procuração? Então, isso tudo tem que estar transparente. E, portanto, a administradora ou a administração daquele condomínio não pode, Silvio, se negar a dizer assim, eu não posso te fornecer os dados daquela, porque são sigilosos, porque são dados, envolvem dados pessoais. Claro. Negativo. Eu tenho o direito de ter, de receber a ata. E eles têm a obrigação de fornecer. E eles têm a obrigação, então eles não podem negar essa informação alegando que está protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não pode. Perfeito. E tem algo assim importante também. Nesse momento que você alega alguma coisa com a LGPD, a primeira coisa que se eu fosse morador, eu faria, é dizer assim, mas o condomínio está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados? A empresa, a administradora, e aí vamos para o geral. As empresas elas não podem dar uma desculpa ou se negar a fornecer dados alegando a LGPD. Porque a primeira coisa que o cidadão tem que perguntar para a empresa é dizer, mas vocês estão adequados à LGPD? É verdade. Então, é uma via de duas mãos. Né? Tu tens o direito à proteção, porém tu não pode negar o fornecimento de informações, mesmo que tenha dados, se do outro lado a pessoa tem o direito de ter o acesso.
Tá bom, eu acho que foi muito bem esclarecido, né? Mas essa lei é de 2018, fazem 5 anos, vai fazer agora, né? Que ela foi feita e a gente vai se adequando, é uma novidade para a maioria dos condomínios, né? Das próprias relações nossas, para nós mesmos, então a gente vai adaptando. Eu acho que é importante chegar num termo em que as coisas sejam bem compatibilizadas e atendam aos interesses da sociedade. Paulo, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço.